Salve Maria! Tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar o nosso 10º dia. No 10º dia nos convida a fazer a leitura do Santo Evangelho Mateus 22, do versículo 1 ao 14. E vai nos dizer o seguinte: Jesus tomou a falar-lhe por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou os outros, ainda dizendo-lhe: Dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado, vinde às bodas. Mas, sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e o outro para seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhe a cidade. Disse depois a seus servos: O festim está pronto, mas os convidados não. Foram dignos, ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, no dia de hoje, vai nos pedir para refletirmos sobre o inferno. E no Catecismo da Igreja Católica, que é esse livro amarelo, né, da Catecismo da Igreja Católica, que eu já recomendei vocês a terem em casa. Quem não tem, adquira, porque ele é muito rico em informações, eu já falei aqui para vocês. Então, lá, né, no livro vai nos dizer o seguinte sobre a meditação de hoje. O ensinamento da Santa Igreja afirma a existência do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte ao inferno, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem um homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e as quais espera. Está no Catecismo da Igreja Católica, na numeração 1035, para quem tem o catecismo querer acompanhar. Já teve uma vez que eu falei aqui em um vídeo sobre a desgraça, né, que acontece quando você cai em pecado mortal. Por exemplo, assim, você está na graça e você acaba pecando um pecado mortal, o demônio ele entra na sua vida, te dando a desgraça, tirando a graça de Deus santificada da sua vida. E você recebe junto disso a culpa e a pena. A culpa, ela é tirada somente diante de um sacerdote. Você vai se arrepender e vai retirar a culpa. E, consequentemente, a graça vai voltar para a sua vida. Porém, nós não conseguimos tirar a pena. Quando nós cometemos um pecado mortal,
nós permanecemos com a pena. E a pena, ela só é tirada no purgatório, e também nós temos muitos privilégios aqui, né, na Terra, para quem pratica a indulgência plenária. Também conseguimos tirar a pena do pecado mortal através da indulgência plenária. Né? Você pode estar perguntando o que é indulgência plenária. Eu vou estar montando um vídeo explicando o que é indulgência plenária e como adquirir. Então você pode estar conferindo esse vídeo depois e lá vai estar explicando exatamente como que é e por que praticar e buscar fazer a indulgência plenária. Se você cometeu pecado mortal, buscar e arrepender, né? Arrependei de vossos pecados, arrependei-vos de vossos pecados. Devemos nos arrepender, devemos buscar a fé, né? E buscar o caminho de Deus. Mesmo que não seja um pecado mortal, seja um pecado venial, né? Tem um vídeo do meu esposo falando sobre os pecados, que ele vai explicar certinho. Também nós vamos entendendo o que é pecado na nossa vida e devemos nos arrepender desses pecados. E também buscar praticar as indulgências, né? Toda vez que você reza um Pai Nosso, ou um terço, você recebe uma indulgência. Só que a indulgência plenária acaba sendo um pouco mais complexo, você precisa fazer muito mais coisas. Mas aí vai ter um vídeo que eu vou explicar certinho sobre isso. Então lá vai nos dizer, é muito importante a meditação sobre o inferno, a fim de que evitarmos apresentarmos horror ao pecado e ao espírito do mundo. Às vezes a gente fala assim, eu vou começar a ver coisas de Deus e não quero ver coisas do inferno. Nós precisamos estudar sobre as coisas do inferno e sobre as coisas do céu. Nós precisamos entender o que acontece no inferno para a gente não querer ir para lá, para a gente não querer estar naquele local. Porque se a gente não entende, a gente acha que é algo bom e a gente começa a fazer coisas erradas aqui no mundo, achando que nada vai acontecer com a gente depois. Mas há muitos e muitos anos é estudado, é concretizado de que algo vai acontecer após a nossa morte. Jesus veio na Terra, Jesus deixou o perdão para nós, né? Então nós temos que nos arrepender e também buscar querer conhecer as coisas do inferno e do céu. Porque se o céu existe, o inferno existe também. E o purgatório também existe. Então nós temos que ter essa consciência e querer aprender e não evitar esses assuntos. Então hoje, no 10º dia, vai pedir para meditarmos sobre isso, sobre o inferno. E é isso que estamos fazendo e vamos continuar lá na página 57. Após a morte, a alma do condenado atira-se ao encontro de Deus. O único capaz de lhe conceder a felicidade almejada, o estado de pecado em que se encontra, no entanto, impossibilita-a de alcançá-lo, visto que livremente e conscientemente desprezou em vida todas as graças que o Senhor fez cair sobre ela, até mesmo a devoção a Maria Santíssima, que conduziria à conversão. Então, se você não querer viver a consagração, ou se sentir que não é digno, ou que não quer viver, ou tem vergonha de falar de Deus, tem vergonha de viver na presença de Deus, Deus terá vergonha de você também lá em cima. Você será julgado depois pelos seus atos. Então teve um vídeo que eu falei, né? É melhor arrependermos agora aqui na terra do que arrependermos depois no céu, onde não terá mais conserto, né? Então, no inferno, o fogo há de causar grande tormento, e de forma particular o homem será severamente castigado pelas faltas ou pecados que mais praticou. Então lá nós seremos punidos pelos pecados que cometemos aqui na terra, né? O pecado foi implantado, mas nós podemos viver o máximo possível sem ele e pedir o arrependimento se caso acontece, né? Um pecado mortal muito grave é quando a gente sabe do pecado
e continuo pecando, né? Por exemplo, assim, eu peco contra a castidade, né? Pecar contra a castidade é um pecado mortal, onde a gente tem que se arrepender e buscar não cometer mais este pecado, porque nós estamos deturpando a nossa alma, né? Nós estamos fazendo algo que não convém da vontade de Deus, não só na castidade, mas em roubar, em matar, em muitas outras coisas, né? Faltar à missa. Então, a castidade que eu estou falando, que é como um exemplo, mas você pode observar outros exemplos na sua vida, né? E colocar como base para fazer a transformação da sua vida e fazer o arrependimento dos seus pecados, né? Então nós temos que ver a importância dos pecados, por exemplo, assim, você faltar à Santa Missa por motivos de preguiça é um pecado mortal, né? Então você comungar, né, na Santa Missa, não vivendo a castidade no namoro, é um pecado mortal. Você não pode comungar enquanto você não está vivendo a castidade. O casamento ele precisa ser consumado no primeiro ato sexual do casal. Os dois precisam estar vivendo a castidade. Tanto é que o outro vai respeitar você muito mais depois do casamento. E você vai respeitar muito mais o outro, né? Ter aquelas prioridades. O mundo hoje nos oferece muito essa liberação. Que se você não fizer isso para o seu namorado, ele vai largar de você. E daí? Deixa ele largar de você, porque ele não é digno de viver com você. Você tem que ter essa convicção de que para estar no reino dos céus, você precisa praticar a castidade e praticar os 10 mandamentos. E a castidade é um dos mandamentos. Também devemos observar em relação aos pecados contra o roubar ou o matar. Não é somente em tirar a vida de outra pessoa, mas sim na maneira como você fala, na maneira como você age. Você pode matar a alma da pessoa, dependendo do jeito que você conversa com ela, do jeito que você fala com ela. Então, você pode roubar as ideias de outras pessoas, você pode roubar muita coisa aqui sem ser roubar algo pessoal, algo físico, você pode roubar algo espiritual também. Então nós temos que cuidar também, tanto na parte física quanto na parte espiritual, e cuidar dessas questões. A castidade, ela entra também no pudor, na pureza, como a gente já comentou aqui, né? Na questão da mulher estar expondo roupas indesejáveis, usando esses tipos de roupas indesejáveis, né? Que causam pecado ao outro. Então nós temos que estar preservando isso. Pode ser exagero, não tem como a gente viver no mundo assim. Se você tem a determinação e a vontade, e você quer estar próximo de Deus a cada passo seu de sua vida, você vai conseguir. Você vai querer e você vai conseguir viver em rumo a essa santidade. Agora, se você não está se importando, ou se você se esfriar depois com o tempo, né? É normal a gente esfriar, é normal a gente enfraquecer na fé por causa do pecado, por causa do inimigo que entra na nossa vida. Você pode achar difícil porque a gente está muito acostumado a viver com tudo aqui na Terra, com as coisas do mundo que o mundo nos oferece, né? E as coisas que nos dão prazer são muito mais satisfatórias, né? Tomar um café de manhã pra mim é algo que me causa muito prazer, porque eu sou quase um vício no café. Então muitas vezes eu tenho que fazer o jejum no café porque eu sei que isso é algo exagerado na minha vida. Eu tomo muito café. Então a gente tem que prestar atenção e fazer aquele sacrifício para o Senhor, porque o Senhor ele pede sacrifício para nós. Se é difícil, né, se nos causa um prazer, a gente tem que começar a observar, né, o que devemos fazer para melhorar. Se você, por exemplo, já peca contra a castidade, busque melhorar essa situação, melhorar isso, né? Porque nós não somos perfeitos, mas podemos melhorar e buscar uma santidade
através de Maria Santíssima, né? Buscar essa santidade através de Maria Santíssima. Então, e nos preservarmos para que assim não caiamos no fogo eterno, né? Não caiamos no inferno. E é mesmo terrível essa visão, ou até a imaginação dos horrores do inferno, onde as almas estão em meio a diversos e eternos tormentos. Se você acha que você vive tormentos aqui, provações, né? Imagina no inferno como que seria. Seria muito pior, não seria? Não é melhor viver provações aqui na terra e depois alcançar o reino dos céus? Então, deve-se pensar e refletir sobre isso. Intermináveis prantos, blasfêmias, angústias e gemidos, gritos de desespero, cheiro infecto e gosto amargo das imundícies, toda sorte de sofrimento, exteriores e interiores. Assim nos narram os pastorinhos de Fátima sobre a visão que tiveram do inferno. Irmã Lúcia escreveu isso, né, que ela vai narrar sobre os pastorinhos de Fátima, né, sobre uma visão que tiveram sobre o inferno e que nos diz o seguinte: o reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam, juntamente com as nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das faulias, em grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizavam e faziam estremecer de pavor. Deve ser ao deparar-me com esta vista que dei esse aí, que dizem ter-me ouvido. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Irmã Lúcia, né? Nas memórias. Mas em tudo isso, o tormento maior é a ausência do amor de Deus. Viver aqui na Terra sem o amor de Deus é um tormento muito grande. E lá no inferno nós não teremos esse amor de Deus. Aqui na Terra nós podemos buscar esse amor de Deus, no inferno nós não poderemos buscar. Neste mundo temos muito que cuidar. Devemos condoer-nos dos pecados já cometidos e vigiar para não cometer outros, nem que seja necessário para isso padecer imensamente na terra. Não nos esqueçamos de que nossa mãe bondosa Maria Santíssima indicou-nos a devoção ao seu Imaculado Coração como a forma segura de alcançarmos a salvação, e essa não deve ser escrupulosa, onde tememos ser demasiadamente devotos da Virgem Santíssima em relação a Jesus Cristo. Prenunçosa, onde há pretexto de uma falsa devoção a Nossa Senhora. Permanecemos no meio do pecado, acreditando mesmo assim chegar à salvação. Você vê como que é importante essa parte, né? Nós não devemos ser presunçosos, né? Viver, né, sendo consagrado, entre aspas, achando que vamos alcançar a salvação e continuar pecando. Não, isso não vai acontecer. Você tem que se arrepender dos seus pecados e tentar buscar a santidade, não pecando, né? Não, mas Alexandra, não é fácil. Claro que não é fácil, mas com Deus você consegue.
Com Maria Santíssima, através dessa consagração, vai ser muito mais fácil você conseguir. Inconstante, sendo volúvel, sempre mudando as práticas de devoção ou deixando-as inteiramente ante a menor tentação. Hipócrita, alistando-nos nas suas confrarias e trazendo as suas insígnias para passarmos por bons. Nós somos hipócritas, dizemos que somos bons para os outros, mas no fundo somos maus. Temos que cuidar bastante dessas coisas. Interesseira, recorrendo à Santíssima Virgem simplesmente para livrarmos-nos dos males do corpo ou obtermos bens temporais. Jamais você deve buscar a consagração à Santíssima Virgem para conseguir bens materiais ou para conseguir livrar algo do seu corpo. Não busque somente essa consagração por motivo de doença, busque para a vida, né? Claro que muita gente busca a Deus não por amor, e sim pela dor, né? Então muita gente vai vir até Deus pela dor, mas que isso permaneça e se torne amor, né? Não só na dor, você buscar a Deus somente na dor, mas buscar também depois como gratidão, né? E assim viver a sua vida, né? Buscando aí viver por amor a Deus e não por dor, né? Não buscar Ele somente por dor. E principalmente, né? Não buscar somente para pedir bens materiais, que muita gente faz, e pedir bens materiais que não são úteis para a nossa conversão ou para a conversão do outro é um pecado, é uma oração que não tem valor. Para melhor corresponder à sua misericórdia, a Virgem Santíssima acrescenta-nos: se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão as almas e terão a paz. Nossa Senhora, dia 13 de julho de 1917, em Fátima, disse isso. Então, se fizerdes o que eu vos disser, salvar-se-ão as almas e terão a paz. Terão a paz aqueles que fizerem aquilo que ela nos pede, né? Então, em qual é a sua vontade? Qual é o grau da sua vontade, né? Qual é o seu mandamento? Para o reconhecermos, temos que recorrer ao Evangelho segundo São João, onde Maria Santíssima exprime-o: fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, a vontade de Maria é que nos conduzamos aos braços do Pai, seguindo a sua santa palavra, que é o seu Verbo, Jesus Cristo, como nos afirma a irmã Lúcia. Dediquemo-nos, portanto, ao conhecimento da Santíssima Virgem e na devoção para com ela, pois assim teremos o penhor seguro da salvação. Nossa Senhora, em 13 de junho de 1917, vai nos dizer o seguinte: Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação, e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono, né? Então devemos refletir sobre isso, sobre a questão do inferno, sobre os pecados. Nessa primeira semana preliminar, ela vem pegando bastante nos nossos pecados, nas coisas que temos feito pelo mundo, o apego pelas coisas do mundo, né? Então nós temos que buscar esse desapego das coisas do mundo, buscar a santidade através das mãos de Maria. Agora no começo, quando a gente mexe na ferida, que é o pecado, às vezes a gente se acha ainda mais indigno, se acha ainda mais incapaz de receber a graça de Nossa Senhora, mas é com esse sentimento que Nossa Senhora quer que tenhamos, porque assim nós vamos com mais devoção recorrer ao coração dela, recorrer a ela
e começar a querer ainda mais aprender sobre ela, né? Então a gente ainda tem mais 2 dias para depois a gente começar a próxima semana. Então vamos continuar seguindo firmes, perseverantes e confiantes de que Nossa Senhora irá nos cuidar, irá nos ensinar, irá nos guiar, né, para o caminho rumo à santidade. E caso aconteça, né, de você fazer a consagração e depois acabar cometendo pecado, porque pecado nós vamos cometer, buscar o sacramento da confissão, né? Buscar e tentar fazer e se reconstrua, né? Todo momento Deus nos dá o livre-arbítrio para recomeçarmos todos os dias ao acordarmos de manhã. Então, se deu o trabalho de recomeçar todos os dias, fraquejou hoje, recomeça amanhã e assim sucessivamente. No fim da vida, Deus irá reconhecer o seu esforço. Então, buscai, né? E confiantes perseveremos. Oração. Mãe amadíssima, não nos deixe parecer. Mãe amadíssima, não nos deixe perecer. Não queremos nos apartar de vós. Mortificaremos o corpo com os seus sentidos e entregando-nos ao vosso único serviço de amor. Conduze-nos a Jesus, para que por meio do seu santíssimo coração tenhamos a inefável posse de Deus. Amém. Jaculatória. Maria Imaculada, Mãe do Redentor, apressai-vos em socorrer-nos nas nossas misérias. Agora nós vamos lá para a oração da página 165 e da página 166, que é a saudação à Nossa Senhora e ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado, intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender e nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz, e tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazei-nos conhecer, ó Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus por todo sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual. Dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faz a nós descer. Quem, por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador, igualmente. Amém. Então agora nós vamos pegar a oração do Magnífica, né? Todos os vídeos eu falo a mesma coisa. Para quem não tem o Magnífica impresso ainda ou escrito, né? Procure ter, ou quem gosta de acompanhar pela Bíblia, vai lá em Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao 55. Minha alma glorifica ao Senhor,
Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, a partir de agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem, e manifestou o poder de seu braço. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu Israel, seu servo, lembrado de sua misericórdia, conforme prometerá a nossos pais, em favor de Abraão e de sua posteridade para sempre. Amém. Agora você pode estar fazendo sua oração de devoção, as orações que você tem costume, suas intenções particulares, tá fazendo a oração do Santo Terço ou do Santo Rosário, né? O Frei Gilson, ele tem uma explicação muito linda sobre o Rosário. Você pode colocar ali no YouTube, escrito assim, Frei Gilson Rosário. Ele tem o Rosário meditado que ele faz e tem também explicando a importância do Santo Rosário. Vale a gente observar, essa importância do Santo Rosário, como ele é importante para a nossa vida. Eu sempre foquei muito no terço, porque eu me sentia incapaz, me sentia preguiçosa em estar fazendo o Santo Rosário. Hoje já vai para quase um ano que eu faço as orações do Santo Rosário todos os dias. Mas isso não é uma prática que você vai conseguir da noite pro dia. Pode ser que você consiga, mas você começa a exercendo o Santo Terço durante o dia e depois quando você falar, não, agora eu estou preparada, eu vou rezar o Santo Rosário. Para quem não sabe, eu vou fazer uma explicação breve do que é o Santo Rosário e do que é o Santo Terço. Então a gente vai ter esse terço aqui, que é um mistério por vez que você reza, No caso, por exemplo, tem os mistérios gozosos, os mistérios luminosos, os mistérios dolorosos e os mistérios gloriosos, Cada dia, você contempla um tipo de mistério. Esse outro aqui é o Rosário. Ele é grande, tá bem enrolado aqui, mas esse é o Rosário. Você contempla todos os 4 mistérios. Então, o terço, ele contém 50 Ave-Marias. Já o Rosário, ele contém as 200 Ave-Marias, que ele contém, então, 50 do luminosos, 50 do gloriosos, 50 do gozosos, 50 do dolorosos. Mas também foi permitido fazer 150, Se você não consegue fazer 200 Ave Maria, faz 150 Ave Marias, que daí você vai contemplar os mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Aí você não contempla os luminosos. Mas para quem quiser contemplar, daí contempla os luminosos também. Quem não consegue fazer o rosário numa tacada só, porque o rosário ele normalmente vai aí exigir de você 1h e 15 minutos mais ou menos para você rezar as 200 Ave Marias. Dependendo do jeito que você reza, você pode levar até 2 horas, Já chegou dias em que eu levei 2 horas para rezar o rosário. Então, se você não consegue implantar o rosário no seu dia, porque você tem uma vida muito corrida, implanta assim. Na parte da manhã eu vou rezar os mistérios gozosos, depois eu vou rezar os mistérios luminosos, na parte da tarde, depois à noite eu vou rezar os gloriosos e os dolorosos, e assim vai indo e você vai fazendo a junção, um pouquinho de cada. Se você não consegue rezar tudo numa tacada só, você tira 20 minutos na parte da manhã, 20 minutos na parte da tarde, 20 minutos na parte das vésperas, que são às 6 horas ali, 7 horas da tarde, e depois você tira na noite, mais 20, 30 minutos seu à noite para fazer a oração, e aí no fim do dia você vai ter completado o Santo Rosário completo. Mas para quem não consegue fazer o Santo Rosário, que é uma importante devoção, ele não é obrigatório você fazer o Santo Rosário, mas Nossa Senhora pede para rezarmos o Rosário todos os dias. Mas para quem não consegue,
né? É obrigatório fazer pelo menos o Santo Terço, as 50 Ave-Marias por dia. Então, também você pode, se você não consegue colocar no seu dia 20 minutos do dia para rezar o Santo Terço, reze 10 Ave-Marias num horário, mais 10 em outra, mais 10 em outra, né? E coloque como intenção para você conseguir alcançar e crescer na fé e poder rezar ele inteiro num horário só. E depois poder conseguir alcançar a rezar o Santo Rosário também, né? Não é uma tarefa fácil, né? Mas a gente pode conseguir e através do amadurecimento da fé nós vamos vendo o que é importante. Você pode também, muita gente pode começar a falar para você que você está rezando demais, mas não é, você não está rezando demais, tá? Ainda rezamos pouco comparado ao que deveríamos rezar, tá? Então, nós como cristão católico temos que sim rezar e nos recorrer a Deus. Então, eu queria agradecer por vocês terem assistido mais esse vídeo. Que Deus abençoe você, sua família. Tchau, beijos.